Anselmo Magalhães, Luiz Fernando, sejam bem-vindos. Tô aguardando aí a entrada do Robson Campos, que vai nos prestigiar, né, com a sua entrada e com o seu conhecimento, vai difundir um pouco mais o conhecimento, né, para agregar dentro do nosso trabalho, dentro do nosso ramo. Robson chegou, vamos lá. Oi? Boa noite, Robson. Me dá só um momentinho para pegar um copo d'água aqui, peraí. Ok, vamos lá. Vamos aguardar aí. Tô falando, tô te ouvindo, pode falar. Tá certo. Boa noite a todos. A gente já está começando aqui já a ter alguns amigos, seguidores, pessoas que a gente fez o convite para a gente falar desse cenário que a gente está vivendo e está afetando tanta gente, né? E o motivo pelo qual a gente está se reunindo hoje aqui é para falar sobre o cenário imobiliário pós-Covid, né? Mas antes eu gostaria de me apresentar, né? Eu me chamo Marcos Gomes, eu sou corretor de imóveis, eu atuo no mercado desde o ano de 2008, onde eu passei pela parte de estágio, tive a minha formação pelo Colégio Arnaldo Prietro em junho de 2010. Sou formado perito avaliador mercadológico pelo CRESSE do Rio de Janeiro, primeira região, com carga horária de 30 horas em 5 de maio de 2016. Sou sócio-diretor da MG Imóveis, onde nós estamos situados na Estrada do Mendanha, número 966, loja D, em Campo Grande. Um pouquinho da história que eu tive junto ao Robson foi que, já inserido no mercado imobiliário, os nossos caminhos se encontraram a partir do momento em que eu já estava beirando a seguir carreira solo, né? Então a gente começou a fazer um trabalho em conjunto, né, em parceria. O Robson, ele, antes de entrar no mercado imobiliário, ele já era envolvido no ramo empresarial. Ele tinha uma visão macro, né, nessa parte da segmentação empresarial, e posteriormente ele partiu para o meio imobiliário, e eu tive o prazer, né, de conhecê-lo nesse momento, pois muito eu consegui absorver de você, Robson, tá? Muito naquela época você me ensinou, né, a sua visão empresarial, a sua visão de como lidar com os clientes, de como tratar os clientes, bem como o know-how que você tinha acerca de conhecimento com construtoras de médio, alto padrão, do segmento também econômico, né? Na realidade, você me ensinou a passear por todas essas vertentes, né? Do econômico ao médio, ao alto padrão, e nisso tudo eu tenho muito a te agradecer. Hoje eu tenho prazer de ter você nessa live,
para a gente chegar e fazer uma explanação. E nesse momento eu gostaria de te convidar a apresentar um pouquinho da sua história, né? Eu falei um pouquinho da minha história e eu gostaria que os meus seguidores, as pessoas que me seguem, as pessoas que são meus amigos, que são clientes, que conhecessem um pouquinho da sua história. Robson, gostaria de te convidar a falar um pouquinho. Legal, eu agradeço, né? Agradeço as palavras, agradeço o convite. A gente ficou... Quando foi que a gente se conheceu? Hein? É tempo, hein, cara? Acho que foi em 2011 para 2012, se não me falha a memória. É por aí. Talvez até antes, hein? Isso, sim, talvez até antes. Um pouco antes. Não, uns 2010, talvez. Tempo, hein? Estamos ficando velhos. O tempo passa rápido. Eu agradeço mesmo, mais uma vez, pelas palavras, né? Pela consideração, pelo convite. É uma honra, né? Estar aqui com você, passar um pouco da minha percepção, do conhecimento, know-how para teus amigos, teus parceiros, seus clientes, né? Eu comecei a empreender com 11 anos, né? Eu comecei a trabalhar, tudo começou por conta que eu queria ganhar uma bicicleta, chamava Caloi, né? A bicicleta Caloi. A Caloi, ela lançou uma campanha há 40 anos atrás, exatos 40 anos atrás, eu tinha 7 anos, e aí ela lançou a campanha Não Esqueça da Minha Caloi. Nossa, e aí eu me lembro. Peguei um bilhetinho, aí saia colocando tudo em lugar, para mãe, para pai, para a vovó. A vovó não, que meus avós eu não tive o prazer de conhecer. Eu sou filho temporão. Minha mãezinha faleceu agora recentemente com quase 90 anos. E meu pai tem 88. E aí ela me teve com 43 anos. Né? Então, eu sou filho, tenho mais 3 irmãos, 2 gêmeos, são 10 anos mais velho que eu, e tenho uma irmã com 8 anos mais velho que eu. Então, aí eu saí distribuindo aquele convitezinho, né? Não esqueça da minha Caloi. E aí foi que todo mundo ganhou, meus irmãos, meus primos, meus coleguinhas, vizinhos, menos eu. E minha mãe falou que tinha medo de andar de bicicleta na rua e ser atropelado. Eu entendi, mas entendi o que ela falou, mas não entendi, né? Não gostei porque eu queria minha Caloi. E aí, um belo dia, eu chorando assim no pé do prédio onde eu morava, e aí tinha acabado de se instalar, estava se instalando um circo na freguesia, o bairro de freguesia, que é aqui em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. E aí uma menininha veio brincar comigo, que era do circo, estava sendo instalado, e me chamou a atenção porque veio um cachorro, tinha acabado de morrer o meu cachorro, que era um pastor alemão belga, bonito, ele chamava Rex. E aí, começando, moral da história, eu pedi para vender ingresso do circo, chamou meu pai autorizou, e eu comecei a vender ingresso, circo e prestar serviço. Eu literalmente aprendi a pentear macaco, né? Tem aquele velho jargão, né? Vai pentear macaco? Eu ia lá e penteava o macaco. E aí eu comecei a trabalhar para fazer o dinheiro. Meu finado padrinho Arantes, eu pedi para abrir uma poupança Bamerindos, que era uma propaganda que tinha do Xuxa e aquele que tinha um bochechão fofão, né? E aí eu comecei a botar dinheiro, foi minha primeira decepção social, né? A gente está falando de um confinamento social, ninguém queria brincar comigo, todo mundo com suas bicicletas, não tinha bicicleta, não podia brincar. Então eu comecei a ver que o network é uma coisa mais importante até que o dinheiro. O fato de eu ter um relacionamento com o circo, e aí de tempo em tempo instalava circo e parques de diversões ali, né? Me fazia ser um cara que tinha um relacionamento com isso e que dava acesso em condições diferenciadas. Eu premiava, dava convite, vendia, conseguia a maçã de amor, todas aquelas coisas ali. Eu conseguia os diferencial de relacionamento com meus colegas, então eu acabei sendo o cara, né? Dos 7 até os 11 anos, até que 11 anos, isso volta e meia se instalava os ciclos, né?
não ficava lá direto. Estava o ciclo da temporada, saía e vinha um parque, vinha outro ciclo, vinha um parque e tal. Então eu sempre me projetava, já tinha uma carta pedido do meu pai, de autorização para isso. Era exatamente do lado do meu prédio, tinha um terreno assim grande ali, descampado. E até que veio a construção civil e construiu, começou a fazer uma construção, não tinha mais circo. E aí eu procurei um senhor que tinha uma oficina de eletrônicos, né? Oficina eletrônica. E aí ele me deu a oportunidade de começar a consertar MLX. Quem tem acima de 40 anos sabe o que é isso. Foi o primeiro computador pessoal. Parecia um videocassete, ligava na televisão, linguagem era um fósforo verde. E aí eu comecei a consertar, fiz o meu primeiro curso à distância, EAD, no IUB, Instituto Universal Brasileiro, não sei se ainda existe. Eu comprava livros, revista, e dos 11 até os 14 anos eu trabalhei com ele, ganhava, eu começava a panfletar, hoje fala de e-mail marketing, eu fazia cópia dos panfletos, colocava nos escaninhos do condomínio, pegava todos os meus colegas para levar para os mãe e pai, e chegava aqueles aparelhos, eu botava dentro da mochila do colégio, levava para a oficina, quando eu ia para o colégio, quando eu voltava no colégio, não passei fome, não sou uma pessoa assim de uma família humilde, pobre, né? Mas simples, nunca me faltou nada, o básico, mas eu nunca, sempre estudei em colégio público, né? Nunca tive nenhum tipo de... até os meus 11 anos eu não tinha... nunca tive a oportunidade de comprar alguma coisa de marca, né? O meu tênis era Quixute. Quem lembra de Quixute? Lembra, Marcos? Quixute? Quem lembra aí que está ouvindo aí, dá um oi aí, fala qual é a cidade que está ouvindo para a gente interagir, pode fazer as perguntas aí, interagir com a gente, que é um prazer. Convide aí, compartilhe aí essa live na rede social de vocês para que a gente possa interagir. E aí fala pra gente aí, quem é que já usou Quixute, né? Eu acho que todo mundo aqui é Quixute, né? Era Quixute. A Havaiana era eu usava a Havaiana, quando eu soltava aquela coisa da Havaiana, botava um preguinho, né, pra sustentar aquela coisa do... Aí chegava em casa arranhando o chão. Eu lembro que era taco lá em casa, né, e arranhava o taco. Minha mãe ficava pé da vida, brigava comigo, pegava o chinelo, jogava o chinelo. E eu peguei o dinheiro, acabei que eu não comprei a minha Caloi, né? Todo mundo pergunta, comprou a sua Caloi? Comprou a sua Caloi? Não comprei a Caloi, não. Comprei uma mobilete. Minha mãe também mandou vender, porque não podia andar de mobilete, era aquela mobilete, era uma Vespa, né, que chamava. Sim. E aí eu fiz eletrônica, formei em eletrônica, depois fiz sistema de informação. Aos 16 para 17 anos eu me emancipei, porque eu já tinha alguns coleguinhas que vinham trabalhar comigo para ajudar. Aos 14 anos foi quando o seu Manuel faleceu e eu prestei serviço para as assistências técnicas, né, que tinha próximo do Cefet. E aí os meus colegas, eu combinava com eles, todo dia vocês passam lá, identifica que se tem, que aí a gente vai consertar junto. Aí eu terceirizava logo isso, já tinha os meus colegas para fazer o levantamento, eles ficavam pesquisando, eles mapeavam qual era a assistência técnica, tinha muita assistência técnica próximo do CEPET, eu fiz curso de eletrônica, e aí eu ia lá com eles, ele, tem lá, ia lá, aí dividia, 50% era da assistência, e eu ganhava uma parte e pagava uma parte para quem estava comigo aprendendo, né? E eu ensinava a fazer isso, que era uma assistência técnica normalmente de eletrônica geral. E eu era especialista em eletrônica digital, né? Consertava computador, consertava aqueles telefones sem fio, videocassete, né? Atari. E aí foi que eu comecei, montei uma empresa, o meu primeiro CNPJ, eu tinha 16 para 17 anos, me emancipei. Na época chamava CGC, Cadastro Geral de Contribuintes. E vocês estão me ouvindo? Eu acho que pelo fone aqui deixou de... Está escutando. Está ouvindo, né? Que aquele... Daqui a pouco você vai cair, eu vou falar no fone aqui, eu vou deixar aqui já de prontidão, porque eu estou achando que a bateria aqui vai descarregar. E aí, segui o caminho disso, desse sistema de formação, a empresa com uma proporção, até que chegou em 98, eu tinha 74 profissionais na área técnica, entre analistas, analistas de sistemas, engenheiros, tecnólogos, 11 pessoas na área administrativa, 74 na área técnica, né? E 11 na área administrativa, e comecei a montar uma área comercial e um monte de problemas. Já começou a ter uma série de situações, quais eram muito desconfortáveis. Deixa eu migrar para cá. Fala para mim aí, Marcos. Tá me ouvindo? Sim. Legal, que já foi. Deixa eu migrar para cá.
E aí foi daí que eu comecei a ter a necessidade de montar a equipe comercial. Comecei a reunir com outros empresários às sextas-feiras, desligava aquele PT 550, lembra? Aquele tijolão e aquele Teletrim para sentar na churrascaria. Sentava, tomava um chopp, desligava tudo e das 13 horas até tarde da noite a gente ficava falando de gestão de pessoas. E um primeiro cliente que veio, que a gente começou a chamar diretores comerciais para explicar como é que funcionava, né, a área comercial. E não se tinha livro de gestão de negócios, de gestão de vendas, se tinha muito livro de vendas, né, de técnica de venda, técnica, mas de gestão não tinha comercial. E aí a gente começou a procurar diretores, né, a gente pagava lá o almoço, o chopp, o uísque deles para vir, até que veio um diretor da Odebrecht e virou e falou assim, pô, vocês estão bem avançados com isso, não quer implementar isso não, porque eu sei construir, não sei vender não. Na verdade eu não vendo, eu sou comprado. E aí foi que a gente começou a fazer isso para aperfeiçoar, baixamos o edital público do FINEP, ganhamos na época 800, foram mais de 10 mil downloads, a gente ganhou 800 mil reais, montamos toda uma estrutura para atender as nossas empresas, a gente já tinha um grupo aí de 8 empresários e tinha alguns que iam agregando, montar uma estrutura para desenvolver a nossa área comercial. Aí a gente implantou um sistema de CRM, desenvolvemos e foi fazendo aquilo e foi vendo que a área de vendas sem marketing, sem planejamento estratégico não funciona, precisa de sistema de informação, precisa de processo, precisa de pessoas e precisa de finanças e investimentos. Então essas 7 dimensões é que compõem o nosso método de gestão 360 graus que a gente criou em 1998, diante dessas reuniões, e o nosso primeiro cliente foi a Odebrecht. Foi aí que começou a nossa jornada no mercado imobiliário. Então a minha experiência antes era com construtora, implementando a parte tecnológica. Então por muito tempo tocamos a minha empresa tecnológica, começou a Corporate, que era a empresa, chamava TI Corporate, de tecnologia inteligente para corporate, ou melhor, tecnologia inteligente para corporações, isso mesmo. Só que TI passou de alguns anos para cá como tecnologia da informação, né? E a tecnologia inteligente era ser humano usando tecnologia para as corporações, né? Já se falava em automação tecnológica, já se falava de internet, começou em 1995 a internet. Eu cheguei a ter quase 200 profissionais instalando internet na casa dos outros. Já implementei muito provedor com a minha equipe. Fiz muita automação tecnológica para bancos, para call center, Citibank, Bank Boston, Lloyds Bank, Bamerindos, Bradesco, Banco do Brasil, assim, esses grandes bancos internacionais, provedor internet, montei muito provedor internet para o UOL, para a Terra, e tinha uma equipe para implementar, então eu tinha uma galera grande e aí começou a montar a área comercial. Aí começou o Odebrecht a gente fazer o processo de venda deles, né? E de lá para cá a gente foi dando uma atenção especial para o mercado imobiliário até então. E aí em 2010 eu sempre investi, né, no mercado financeiro e imobiliário, né? Em mercado financeiro eu sempre investi muito novinho no mercado de ações, né, bolsa de valores. Com 18 anos já estava fazendo investimento. Na verdade, com a poupança eu comecei com 7. Ações eu comecei com 15 para 16 anos no mercado de ações, né, aprendendo, estudando, investindo, né? Aí eu trabalhei no Bank Boston, então o Bank Boston foram 10 anos, então eu tive muito acesso a esse mercado financeiro. E eu comecei com 17 para 18 anos no Bank Boston, foi uma escola, a melhor empresa que eu já trabalhei na minha vida, que eu conheci. E aí nessa época o Itaú comprou o Bank Boston e 36% dos funcionários pediu demissão, eu fui um desses, né? E eu sempre tive o meu negócio em paralelo a trabalhar para uma grande empresa. Então trabalhei para a Xerox, para a Philips, para a Embratel, para o Bank Boston, para quem mais? A XP Investimentos. Eu fui sócio de um dos escritórios da XP Investimentos aí, ajudei a XP Investimentos por 3 anos, e foi aí que eu conheci o Marcos, né, quando eu assumi a diretoria regional da Coldwell Bank, né, Marcos? Que era uma empresa americana que chegou no Brasil. Eu fui contratado como diretor regional, depois eu adquiri a master franquia da Coldwell Bank no Sudeste, montei uma unidade própria, modelo da franquia no Rio de Janeiro, e foi aí que a gente se encontrou, o Marcos veio trabalhar comigo, a gente foi trabalhando junto, e ele já era do mercado imobiliário, eu mostrei para ele, cara, Marcos, aqui é uma integração do mercado financeiro e imobiliário,
E aí ele participou de vários treinamentos, vários acompanhamentos, várias coisas. A gente cumpriu essa jornada aí por quase 3 anos, não foi? Com a Codobank, até que a Codobank saiu do Brasil, né? Ela não se posicionou aqui, teve algumas dificuldades de tropicalizar com o mercado nacional. Eu acabei amargando um prejuízo nessa operação de R$1.432.000, porque eu investi na operação com o Master Franqueador como franquia modelo, né? Vendi algumas franquias, ajudei a montar uma estrutura de 67 vendas de franquias, né? E eu amarguei esse prejuízo, né? Infelizmente, a gente está negociando isso até hoje, né? E o mercado imobiliário, a gente há 22 anos que eu navego no mercado imobiliário. Eu sou na linha de que para saber pescar, eu acho que a gente tem que pensar que nem peixe. Então eu fiz, certifiquei como mercado imobiliário, né, no CRES. Então eu tirei a certificação para entender como é que funciona. Eu sou do tipo de que se eu quero entender, se eu quero investir no mercado, 67 startups, né, como investidor anjo, e atualmente eu tenho 6 dessas 67. Algumas eu ganhei dinheiro, outras eu perdi dinheiro, outras eu empatei dinheiro. Então eu sempre procuro entender muito o segmento, né, de mercado. E aí, trazendo para a realidade hoje do mercado imobiliário, eu tenho um portal, né, uma das startups que eu tenho é um portal imobiliário, chama CFI, né, Marcos, que é CI de consultoria imobiliária, assessoria financeira e assessoria de investimentos. Esse portal você coloca o imóvel, ele divulga em 58 portais e vai para 30 mil corretores e 5 mil imobiliárias. Inclusive a imobiliária do Marcos, né, que é uma das parceiras, é uma das integrantes desse portal imobiliário. A gente não tem um direcionamento como marketplace para as construtoras, né? Então, é só isso tudo, assim, se a gente pode resumir essa história aí. E essa é a minha jornada empreendedora aí, o Marcos. É uma história bem longa, né? É uma história bonita. Acho que todo mundo, né, que tem praticamente aí a nossa idade também passou um pouquinho, né, do que foi a sua história, né? Mas vamos lá. Vamos falar, vamos conversar agora. Vamos entrar em conversa de gente grande, onde nessa conversa de gente grande a gente vai englobar proprietários, clientes, empresários, empreendedores, porque o cenário atual ele afetado pelo Covid-19 está afetando o mercado num todo. E o mercado imobiliário é um dos pilares que move a economia do nosso país, né? Então, Robson, você com essa visão macro, né, com essa história toda essa história toda empresarial, essa história toda de gestão, como você vê o cenário imobiliário pós-Covid-19? Eu gostaria de saber um pouquinho do seu posicionamento. Incrível pergunta, Marcos. Eu sou muito otimista, né? Eu sempre procuro olhar a metade do copo cheio, né? Então, eu acredito que o mercado imobiliário pós-Covid ele vai estar vindo com uma enxurrada de oportunidades para quem esteja preparado. Existem alguns dados, né, que a gente fica estudando a economia, os dados estatísticos do mercado. Tem uma variável muito importante, que é o que faz uma empresa quebrar, é o fluxo de caixa, né? Um bar e restaurante, que é o que está sendo mais afetado nessa economia, na primeira quinzena desse mês, 40% dos pedidos de empréstimo foi de bar e restaurante. Nós temos hoje 5 milhões e 51 mil empresas, pequenas e médias empresas, né, no mercado nacional. Nos últimos 3 anos, nós tivemos 341 mil empresas quebrando. Segundo o Sebrae, 5 anos é o suficiente para dizimar 71% das empresas, em média, né? 71% das empresas fecham as portas até o seu 5º ano.
E a ONU fez uma pesquisa aqui no mercado antes do Covid e disse que 94,3% das empresas, dessas 5 milhões de empresas que tem hoje no Brasil, vão acabar nos próximos 10 anos. Eu acredito que, por conta desse problema, a gente vai ter muita empresa antecipando essa quebradeira aí, infelizmente, a começar com os comércios varejistas, né, e bares e restaurantes, porque o bar e restaurante, ele tem, em média, a capacidade de fluxo de caixa de 16 dias. Né? São 16 dias com dinheiro no caixa se não entrar nada. Então, já passou os 40 dias, né? Amanhã é o último dia da quarentena, se não falha a memória, e muitos bares e restaurantes não vão conseguir voltar à ativa. Um salão de beleza, por exemplo, tem 21 dias. Uma imobiliária, Marcos, tem 47 dias de fluxo de caixa. Então, e a imobiliária, ela é muito resiliente. Por quê? Porque por que ela tem essa vantagem? Porque ela não tem o pior custo que tem de uma empresa, que é a folha de pagamento. Né? A relação que tem é uma meia dúzia de funcionários, né? Quando muito tem, e o resto é tudo corretor autônomo que não ganha salário. Algum ali dá uma ajuda, mas normalmente o corretor autônomo ele entra para a imobiliária e não ganha salário. Então esse peso da folha de pagamento que a imobiliária não tem, faz com que ela tenha uma força muito grande para suportar esse período aí complexo que é esse confinamento aí do Covid. Né? Então, após esse período, as imobiliárias que já estão sendo mantidas, né? Porque a gente está falando de uma grande crise, mas não é uma grande crise isolada, ela vem de um resquício de uma outra crise, né? Econômica, imobiliária, financeira, política, e que está resvalando dessa crise agora de saúde, que resvala na econômica, né? E aí, quem tiver preparado, quem tiver faca no dente, tiver buscando as oportunidades, vai sobreviver e eu acredito que aos poucos vai dar uma alavancada. Quem tiver mais bem posicionado, quem tiver com bom planejamento estratégico, isso eu estou falando da imobiliária como qualquer outro empresário, né? Tiver atento às tecnologias, tiver atento a essa mudança que vai ter comportamental, né? Que é essa coisa das pessoas aprenderem a saber trabalhar home office, né? Aprender a empreender sem uma estrutura física, que há muito tempo não se faz necessário ter grande estrutura física. As empresas estão estruturando, se reestruturando, diminuindo seus custos fixos, né? Eu tenho um escritório, né? Mas antes eu tinha 3 escritórios. Tinha 3 unidades, e quando a gente estava na Codobank, Marcos, não sei se você lembra, eu cheguei a assinar sociedade, né, com 17 outras imobiliárias. Né? Eu lembro. Para a gente, ou seja, eu passei a ser sócio de 17 outras imobiliárias que não queriam comprar a franquia, né, por uma questão de royalties, e fizeram a proposta: que você não quer ser meu sócio, não? Você entra com know-how, a gente tem estrutura aqui. Não queriam comprar, mas queriam participar. Queriam participar de um jeito ou de outro, queria receber os treinamentos, queria ter a marca, queria ter a nossa estrutura, que era uma estrutura grande, né, de treinamento que eu montei, uma equipe boa, né, um time forte. Então, a gente chegou a ter uma estrutura, né, grande com isso, né? E hoje a gente tem um escritório e a gente está num processo de expansão antes do Covid, totalmente home office. Eu tenho uma equipe que trabalha no escritório, tenho uma equipe que trabalha fora do escritório, né, que é a equipe nossa interna. Tenho os coprodutores, tem uma parte de infoproduto, que eu tenho os meus sócios para cada um dos produtos. Eu tenho uma universidade corporativa hoje que tem 31 cursos online, só ensinando empreendedorismo e gestão de negócio. E a gente está agora abrindo franco, né, para consultores associados. A gente está abrindo para Recife, Salvador, Brasília, Minas, Rio, Curitiba e Salvador. São 7 regiões, a gente vai ter um consultor regional, 7 consultores associados em cada região. Esse é um exemplo que eu estou dando, que a gente já começou esse movimento antes do Covid. Esse pessoal vai trabalhar home office. Né? Então, é um modelo que eu estou dando de exemplo, né, do que você pode fazer pós-Covid. Né? Use a tecnologia, tenha um bom planejamento estratégico e foca no nicho de mercado. Não é esquecer os outros, mas tenha uma atenção para um nicho de mercado. Escolhe um nicho de mercado, segmento, nicho, público-alvo, persona.
né? Crie as suas personas, que é o personagem hipotético do cliente ideal. Eu acho que quanto mais focado você for, seja lá qual for o teu negócio, né? Eu estou falando para todos que estão aqui, empreendedores, empreendedoras, empresários e empresárias, que siga o caminho de focar num segmento. Você não está descartando os outros, mas domine um segmento. É isso aí. E, assim, pegando esse feedback, né, que você nos trouxe, qual é a necessidade de se reinventar após esse período de confinamento social? Robson, a gente tá passando por um confinamento social que o brasileiro não está acostumado, né? Assim, a gente, lá na nossa loja, algumas pessoas estão trabalhando home office, outras estão trabalhando presencialmente, né? E entra cliente lá na loja, vai cliente buscar atendimento, né? Tá indo nesse período, Marcos? Nesse período. Sim, Robson. E eu vou te falar uma coisa. O cliente, ele tem necessidade de de ter a atenção do profissional. E eu vou te falar uma coisa. A gente tem tido um resultado que tem surpreendido a gente, né? E quando os clientes entram lá na loja, quando eu falo os clientes, não significa que entram vários clientes. Não, entram dois, por exemplo, um casal. Pessoas precisam, né? Às vezes uma pessoa precisa se mudar porque está saindo de um município para um outro município, de um bairro para um outro bairro, e de um estado para um outro estado, e elas precisam ser atendidas. Elas precisam ser atendidas por um profissional, por um corretor, né? E as pessoas, quando entram lá na loja, elas ficam perdidas porque elas não sabem se elas te dão a mão, se elas te cumprimentam, né, com a proximidade. Caramba, aí o que acontece? Quando eu percebo que já pinta aquela situação de, poxa, vou ou não vou, aí eu pego o vidrinho de álcool gel, aí eu passo para a pessoa, e aí aquele gelo, né, ele é quebrado, e o cliente, ele consegue se soltar um pouco mais. Pelo que eu estou vendo, a gente está tendo um probleminha na conexão do Robson. Vamos aguardar só um minutinho. Caiu, voltou. Então, aí voltando, quando a pessoa chega lá na loja, Robson, e ela não sabe o que fazer, se ela te cumprimenta, se ela te dá a mão. Então, para quebrar o gelo, né, para quebrar essa situação incômoda que o brasileiro sente de ser... o brasileiro é muito toque, né? Aquele calor humano, tem a dependência do calor humano, tem a dependência não somente de olhar no seu olho e ver a verdade, né? Já diz uma música, já diz uma frase, os olhos são espelhos da alma, né? Então, assim, é muito bom. Caraca, isso aí é Daltro, hein? Olha lá. O cara, quando é velho, é outra coisa. Pô. O cara, quando é antigo, isso é Daltro, né? Isso. Caraca. Aí. Então, aí quando a pessoa fica naquela vou, não vou, eu já pego o vidrinho de álcool em gel e já ofereço, aí a pessoa aí já quebra aquele clima de estresse,
e aí a pessoa começa a ficar um pouco mais confortável. Não precisa... nesse momento, a gente sabe que para evitar muito o contato social, né, o contato entre as pessoas. E nós como empresa, nós somos muito responsáveis, né, pelas pessoas que adentram no nosso recinto, no nosso estabelecimento, e somos responsáveis pelos colaboradores que estão junto conosco também, né? E essa responsabilidade ela vai muito além também dessa parte da saúde, porque se, de certa forma, Robson, eu fecho as minhas portas, como ficariam essas pessoas que precisam ser atendidas presencialmente? Como ficariam os corretores que ganham pelos honorários? Como ficariam os corretores para levar o pão de cada dia para sua casa? Não estou aqui fazendo uma alusão e nem quero que as pessoas interpretem que o meu posicionamento é de chegar e de desdenho por essa peste que assola o mundo, né? A gente precisa ter consciência de que ela existe, e precisamos ter muita cautela. Mas voltando à pergunta, e vou repeti-la para a gente não se estender muito, qual é a necessidade de se reinventar após esse período de confinamento social, Robson? Eu acho que você já respondeu a sua própria pergunta, né? Eu acho que o processo de reinventar, de ter que se reinventar, é você se adequar às mudanças que o mercado tem, né? Eu acho que esse processo híbrido, né, que você está fazendo já é uma reinvenção, e eu acho que é aí que está o diferencial de cada empresário, de cada empresária, né? É você criar essa conciliação entre o offline e o online, né? Entre o presencial e o virtual, né? E daí você conseguir se adaptar, usar os recursos tecnológicos, usar a internet, chamar a internet de você e não de vossa senhoria, né? Usar todos os recursos que você tem na internet, né? E do mundo digital, né? E das tecnologias para integrar ao seu negócio, né? Você já está fazendo isso, que não é desdém, e você não está indo de contra ao decreto que o nosso governador do estado do Rio gerou. Porque o decreto, muitas pessoas não leem, não procuram a informação, vão empreendo pelo ouvido, né? Um termo que eu uso, né? Que é um termo, vai empreendo pelo ouvido. Aí vê a mídia vende desgraça, que é isso que elas vendem. Por que ela vende desgraça? Porque o ser humano, o nosso cérebro, 87% da nossa atenção está pela dor. E agora veio uma atenção que é a pior dor, que é a morte, né? Aqui no Brasil, a morte, por exemplo, não é a coisa mais temida do ser humano. No Brasil, o maior medo, sabe qual é? Falar em público. Falar em público é o maior medo do brasileiro, não é do mundo. Do mundo é medo de cobra, tá? O segundo maior medo do brasileiro é perder o dinheiro que conquistou. A morte tá aí, eu acho que é a quarta, quinta na cadeia, né? Dessa sequência. E aí a gente tem que... O decreto diz que você pode funcionar com 30% da sua capacidade interna, né? De gente, de circulação. Então você não está fazendo nada contra a lei, você não está desdenhando, na minha opinião não, né? Dentro da lei, você está seguindo a lei. Agora, na minha opinião, eu acho que você está fazendo o que deve ser feito. Eu tenho feito esse trabalho, eu liberei todos os meus colaboradores por causa da preocupação do deslocamento deles, né? Em condução pública, né? Então o nosso escritório ele está fisicamente fechado, mas todo mundo trabalhando home office, e a nossa produtividade aumentou absurdamente diante dessa situação. Eu devo ter feito hoje mais de 15 reuniões online. Antes mais da de minha 15 reuniões. Eu fiz reunião, eu não parei, eu parei às 12h32 para almoçar,
que eu levei 20 minutos almoçando e comi agora, lembra, 10 minutos antes, né? Ó, deixa eu parar aqui, a gente estava falando antes, aí comi 10 minutos, tomei um banho, também de 5 minutos, banho de gato, pá, isso, aquilo, tal, parei, comi e vim para a live. Não parei de reunião desde 8 horas da manhã, fazendo negócios, treinando minha equipe, falando com o pessoal, fazendo processo seletivo, reunindo com os clientes. Ontem eu fui no Palácio Guanabara, né, que reuni com o vice-governador e a equipe dele. O governador não estava presente, que a gente foi pedir, o presidente da CIJA e outro diretor da CIJA. A CIJA é a Associação Comercial e Industrial de Jacarepaguá, né? Eu sou diretor voluntário lá há 13 anos. E Jacarepaguá, para quem não conhece, é um bairro, é o maior bairro do Rio de Janeiro, tem quase 1 milhão de pessoas, ele divide em 14 subbairros, maior arrecadação de ICMS do estado do Rio, e a gente tem sido demandado de muitos empresários. O que a gente faz? Quem que faz? Ajuda. A gente pediu uma audiência e foi lá, né, pedir que autorize, né, a essa movimentação. O que nos foi dito? Que dia 8 agora vai começar o movimento, a disponibilidade, né, vai aumentar por causa dos hospitais... como é que chama? Hospitais de campanha, né? Vão começar a ser liberados. O medo não é a morte, o medo não tem o aparelho de respiração, não tem a questão de teste e não tem remédio. Né? Esse é o maior problema. Esse problema é maior até porque do leito. O leito também a gente já começou a ter problema, né? Já estourou a capacidade. Né? A rede privada também, Unimed não tem mais leito, Rede D'Or também não tem mais leito, são os comerciais, o público não tem mais leito, né? Então, se ele libera todo mundo, a probabilidade de contaminação existe, a mortalidade ela é pequena para nós mais jovens, né? Não sei o grupo de risco, mas isso amedronta, então as pessoas vão para lá e vai ter um colapso de saúde. Então, o problema, ele não é tão feio como todo mundo está falando, né? Isso dito pelo secretário do Estado de Saúde, o vice-governador, né? E todas as informações que do Estado do Rio de Janeiro, né? Então, a gente vai ter uma tendência de retomada agora dia 8, não a todo vapor, né? E eu acho que o caminho está no que você está fazendo, né? Tá atento, tá se movimentando, né? Cruzar os braços, falar ouvido a Deus, se movimenta, corre atrás, pesquisa, vai estudar, vai procurar fazer cursos, né? Vai procurar fazer um planejamento estratégico, vai buscar buscar informações. Para de assistir as drogas dos noticiários, que não vai te levar em nada. Dá uma moderada nessas lives aí de música, não é para parar de fazer. Eu acho legal, eu gosto de música, adoro música, toco violão, né? Mas tem gente que está assistindo sertanejo aí de manhã, de tarde, de noite. E aí? Não vai botar dinheiro na tua mesa. Então vai procurar estudar, tem muito curso aí, né, online, né, vai aprender e vai melhorar a sua arte de empreender. É isso aí. Você falou uma frase, né, que ficou na minha cabeça agora, né, que a gente tem que aproveitar, né, a tecnologia e usar a internet e chamar a internet de você, não de Vossa Senhoria, né? E aí vem a seguinte pergunta, né? Tecnologia versus humanização, 2 pontos. Com essa crise que tivemos, com essa crise que a gente está tendo, a gente teve mais um grande investimento em tecnologia, a ponto de termos um mínimo de atuação nos processos e de atuação humana, né, nos processos, em todos os processos. O que o profissional ele precisa fazer para não se deixar sumir do mercado, o Robson? Excelente. Mais uma excelente pergunta. Você tá danado, hein, Marcos? Você só tá me arrumando encrenca aqui. Vamos que vamos. Gente, quem quiser participar aí com a pergunta, faça a pergunta. A gente tem mais 20 minutos aí, né? Que aí em 20 minutos a gente vai parar de falar. Mas podem fazer as perguntas aí, que aí eu vou pedir a licença ao Marcos para interromper o intervalo de uma outra pergunta que ele vem fazer, né, Marcos? E aí o Marcos
vamos responder. Então, quem estiver acompanhando, faça a sua pergunta. E quem faz uma gentileza de vocês, bota o dedinho aí nessa setinha aí, compartilha essa live aí, para que as pessoas que possam pegar pelo menos um pedaço dessa live aqui. E eu queria aproveitar, Marcos, o ensejo aqui para convidar todos vocês, a quem né, são os seus amigos, clientes, nos seguir, né? Me seguir na... Tá? Aqui no Instagram, no Facebook e no YouTube. Pedir para você voltar de novo. Campos 360. Robson. Oi, voltou? Oi. Vou pedir para você voltar de novo a sua pergunta. Você estava pedindo licença e para falar com os amigos e legal. A sua internet travou, tá? Você repete de novo aí. Legal. Eu só pedi licença para convidar todo mundo, né, para me seguir nos meus canais, né, que é @RobsonCampos360, aqui no Instagram, no LinkedIn, no Facebook e no YouTube. Tem um canal lá que a gente fala sobre empreendedorismo e gestão de negócio. E aí, te respondendo, é simples a resposta. Para você não sumir do mercado, é você dar um braço à tecnologia. É você se reinventar nesse sentido de procurar saber o uso das redes sociais, procurar usar essa tecnologia. Tem muita tecnologia aí, tem muito aplicativo para que você possa integrar ele à sua vida empresarial e pessoal. Porque você precisa aumentar, você como eu, né, todo mundo, como o Marcos, se integrar à tecnologia para que esse recurso tecnológico possa vir a otimizar o teu tempo. Porque não existe administração de tempo. Você não administra. Um dia tem 24 horas, você não muda isso. Uma hora tem 60 minutos. 1 minuto tem 60 segundos. Você não consegue acelerar ou retardar o tempo, né? O que você tem que fazer gestão de prioridades. E aí você tem que escolher quais são as suas prioridades, usar os recursos, né, tecnológicos para te ajudar a fazer as suas tarefas de maneira mais rápida. Então a internet está aí, a gente está falando aqui, eu não sei quantas pessoas estão nos assistindo, podem ser 10, pode ter 100, pode ser 1, pode ser 1 milhão. Vai dar uma palestra para colocar 100 pessoas na plateia, 1000 pessoas, o custo que você vai ter e a dificuldade logística que você vai montar essa estrutura e todo investimento. Então, a resposta se resume a dar o braço à tecnologia. Entendi. Vamos lá, Robson. Eu queria fazer uma última pergunta, né? E novamente fazer o convite às pessoas que quiserem fazer as suas perguntas, podem fazer. Se a gente tiver que pausar a nossa fala, a gente pausa para responder a vocês. E fiquem à vontade, tá legal? Então, Robson, assim, a gente passou por uma crise gigantesca que durou, assim, a gente amargou aí uma crise braba, né, há alguns anos, né, uma crise após crise, né, viemos de uma crise e agora entramos em uma outra crise que vem a ser uma crise voltada à parte de saúde, né? E a gente sabe que a saúde do Brasil ela nunca foi boa, né? Mas vamos lá, essas crises abalaram diretamente. E aí eu vou falar diretamente o Brasil, porque o Brasil ele encaixou uma crise anterior nessa crise de agora que abalou o mundo. Mas a gente veio de uma outra crise também muito forte, né? Que foi por conta de corrupção, desvio de dinheiro, e agora com a Covid. Né? O que a gestão 360 pode oferecer às empresas, aos empresários, aos empreendedores como saída desse quadro em que a gente se encontra, Robson? É muito triste, mas assim, a gente ainda pode contar com pessoas que são realmente especialistas em pessoas, que são especialistas em negócios, que são especialistas em visualizar uma ainda
uma luz no final do túnel. Então, essa pergunta eu gostaria que você respondesse para que quem nos acompanha também consiga ter um pouquinho dessa visão e aplicar no seu negócio ou aplicar na sua vida como proprietário de um negócio, como dono de um negócio, como empreendedor ou até mesmo como cliente de qualquer segmento. Tá legal? Eu queria um pouquinho dessa sua visão, Robson. Perfeito. Coincidentemente, a gente já vinha numa força-tarefa ao longo dos últimos 6 anos, estruturando a nossa Universidade Corporativa Gestão 360 EAD. Então, nós montamos uma universidade à distância, né, que tem 31 cursos que a gente ensina sobre empreendedorismo e gestão de negócio. E o carro mestre, aí, né, o carro-chefe dessa universidade é o Programa de Gestão 360 EAD, que tem 360 vídeos de até 10 minutos de duração cada um, são rápidos, são bem direcionados, que a gente vem gravando, tem muito vídeo ainda aí que não está nesse programa, né, que foram gravados ao longo dos últimos 6 anos, que a gente começou a gravar para qualificar a nossa mão de obra, né, nossa equipe, né? A gente começou a gravar para ampliar a velocidade de qualificação do nosso time. A gente sempre investiu em qualificação. Você é prova viva disso, sabe como a gente qualifica os nossos colaboradores e os nossos clientes. A gente sempre teve uma política. Eu sou especialista em educação corporativa e gestão de negócio. Esse que é o Business Core da Corporate Gestão 360. E nós temos um método de gestão 360 graus que envolve planejamento estratégico, marketing, vendas, sistemas, processo, pessoas e a área de finanças e investimentos. Então, eu tenho hoje 47 consultores associados especialistas, cada um em cada área, cada um dessas 7 dimensões, e eu tenho uma equipe interna de 8 pessoas trabalhando internamente, mais assessores e assessores jurídicos, assessor contábil, assessor de investimentos, outros profissionais que nos assessoram, 456 afiliados online, são os nossos parceiros que divulgam e vendem esses nossos cursos online, e agora a gente está iniciando um processo de expansão nacional com os consultores associados. Quem tiver interesse, www.workshopgestão360ed.com.br é o site do nosso workshop online, Gestão 360 EAD, gratuito, que lá tem 4 videoaulas. A gente vai ter aí, não lembro a data que vai começar, mas tem uma visão, uma prévia aí que vai ter esse evento, né? Até lá você se inscreve, já vai receber. www.workshopgestão360ead.com.br. E a Marcela, eu acho que está nos acompanhando aí. Marcela, por gentileza, tecla isso para a gente, por favor, em comentário, que as pessoas vão ver. E aí, se você colocar / seja um consultor associado, a pessoa pode ter todas as informações de ser um consultor associado, um parceiro nosso. Esse é um dos movimentos que a gente está fazendo hoje para atender Brasil, né? Colocando profissionais nas pontas, né? Como eu falei, Recife, Salvador, inicialmente, Brasília, Minas, Rio, Curitiba e São Paulo. Depois a gente vai expandir isso para as outras cidades, né? E a gente está com alguns movimentos de ajudar o empreendedor e empresário. Na próxima segunda-feira aí, amanhã a gente tem live. Vou falar com o meu sócio, que é o Júnior, falando sobre sobre como criar uma proposta irresistível para o cliente nessa crise. Eu vi então, vai ser 1 hora, das 18h30 até as 19h30 amanhã. É só me acompanhar e me seguir aqui no Instagram, @RobsonCampos360. A gente tem na próxima segunda-feira uma mentoria. São 2 mentorias gratuitas que a gente está nesse momento. A gente fez uma programação, começou semana passada. São 10 semanas de live toda quinta-feira e 2 mentorias gratuitas. Uma que começa das 19 às 19h40 no Zoom, e a outra que começa das 20 às 20h40, que não é no Zoom, é no Discovery. Eu esqueci. Quem quiser, esqueci qual o nome aí. Por favor, Marcelo, coloca aí no aplicativo, já coloca o convite aí para as pessoas poderem fazer parte desse nosso servidor. É um servidor fechado que a gente tem,
um aplicativo, você baixa o aplicativo, entra ali, já faz parte da comunidade, vai receber uma série de conteúdos e ali a gente vai ter o aviso dessa mentoria gratuita, que é focada em como sair da crise, né? Das 19, como sair das dívidas. Explica, por favor. Como sair das dívidas. Algumas pessoas, Robson, não sabem o que significa uma mentoria. Explica de uma forma sucinta o que significa a palavra e o fundamento de uma mentoria, né? Eu acho esse trabalho, né, de fazer uma mentoria muito importante, porque na realidade abre a mente da pessoa, abre os olhos da pessoa. Você consegue realmente ter uma visão, você passa a ter, né, não puxando sardinha, né, para a situação, mas assim, você passa a ter uma visão de 360 graus do seu negócio. Explica, por favor, de uma forma sucinta o que significa mentoria, Robson. Excelente, excelente, porque as pessoas realmente não sabem distinguir. Eu vou te responder fazendo um paralelo entre consultoria, mentoria e coach, tá? Porque as pessoas confundem essas coisas. E aí eu vou colocar, na verdade eu vou fazer o seguinte, fazer uma diferença entre consultor, mentor e coach, tá? E aí no final eu vou falar sobre um detalhe que é assessoria. O que faz um consultor, né? Um consultor, ele vai olhar para a empresa, no caso um consultor empresarial, né? Ele vai olhar a necessidade da empresa e vai dizer para o empresário o que ele tem que fazer, ok? E vai, ou melhor, vamos voltar aqui. O que é que o coach faz, que vai ficar mais fácil? O coach, ele vai levantar perguntas que vai despertar na pessoa qual caminho ela vai seguir. Então ele faz perguntas cadenciadas e vai desenvolvendo um caminho, conduzindo a pessoa para um caminho que é a solução do problema dela. Então você tem, por exemplo, coaches especializados em várias áreas, dentre elas um coach executivo, tá? Um coach não precisa entender, um coach de empresário não precisa ser empresário, né? Por exemplo, o que um consultor faz? O que o mentor faz? O mentor diz o que tem que fazer. Ele usa a técnica do coach, né, técnicas de perguntas, como o coach usa, mas ele dá o caminho, ele transfere o know-how, ele diz o que tem que fazer. Ele diz, não faça isso, faça aquilo. O coach não diz o que tem que fazer e o que não tem que fazer. Ele pergunta, é isso que você quer? Se sente confortável por isso? É esse caminho? Já viu as outras variáveis? Então ele usa ferramentas da gestão de negócios. O coach usa ferramentas de gestão de negócios para o direcionamento para a pessoa. A mentoria também é para a pessoa. A consultoria é para a empresa. Tá? E a assessoria é você apoiar a pessoa à execução daquilo que o consultor diz. Então, quando eu falo educação corporativa, eu estou ensinando os meus clientes e os colaboradores dos meus clientes a fazer alguma coisa. Quando eu falo de gestão de negócio, eu envolvo consultoria, assessoria e mentoria. Tá? Essa mentoria que a gente dá das 19 horas, ela usa uma ferramenta do Canvas, mais o método de gestão 360 graus. O Canvas é uma ferramenta, né, quem criou o Feng Shui, o Alexander Osterwalder, que criou essa ferramenta e aplicou ela com 470 pessoas, ajudando a aplicar essa tese de doutorado na Xerox. Nessa época eu fui gerente de soluções nacional e eu bebi da fonte, de lá para cá eu me especializei muito nessa ferramenta. Nessa ferramenta você consegue ver o negócio em 9 blocos, né? É um quadro, não tenho aqui na mão para mostrar, seria bom. Mas aí a gente usa essa base da mentoria de segunda e live de quinta-feira às 18h30 pelo meu Instagram. A mentoria tem que pegar o endereço e aí vocês estão convidados a me chamar aí no meu privado, né? Que eu passo no meu direct, que a gente vai mandar, eu mando o link do Zoom, né? E passo as informações aí da próxima mentoria, que são 10 sessões inteiramente grátis, né? Para poder ajudar o pessoal nesse momento de crise aí. Eu ajudo já há um bom tempo como voluntário, como diretor da CIG. Eu também sou diretor da BCO, que é a Associação Brasileira de Consultores Organizacionais. Então eu ajudo os consultores organizacionais como diretor, que sou no Brasil.
né? E eu sou diretor do núcleo do Rio de Janeiro e eu interajo com todos os consultores dos outros núcleos. E eu sou conselheiro e mentor também da BCDRJ, que é a Associação Brasileira de Cirurgia Dentista. Então, nesse encerramento... Vamos esperar aqui o Robson Campos entrar para a gente fazer a despedida. Fala André Benazzi, Anselmo Magalhães. Mais um instantinho, por favor, gente. Só pro Robson fazer as considerações finais e a gente se despedir de vocês. Eu agradeço aqui de antemão a todas as pessoas que participaram dessa live. Foi uma live muito esclarecedora para muitas pessoas que são do ramo imobiliário, para muitas pessoas que necessitam do ramo imobiliário, principalmente quando precisam fazer a aquisição de um imóvel ou locar um imóvel, seja ele residencial ou comercial, pessoas que são empreendedoras, pessoas que têm o seu próprio negócio e necessitam realmente da mão amiga do corretor de imóveis, né? Então, estou esperando para ver se o Robson entra aqui, né, para a gente fazer uma última, para ele se despedir, mas acho que ele não entrou e não vai entrar. Mas assim, fazendo as minhas considerações finais, eu agradeço muito a todos vocês, a todos que participaram dessa live. Foi 1 hora de live, onde eu contei com a presença de vocês, onde foi explanado toda uma situação de como o mercado ele está se movimentando, do que precisa ser feito para que vocês se mantenham no mercado de trabalho. E aí, quando eu falo isso, eu não vislumbro somente a parte do ramo imobiliário, eu falo do profissional em si. Boa noite, Sheik Leandro, boa noite, meu amigo. E eu não falo somente do corretor de imóveis em si, eu falo de todas as pessoas, de todos os trabalhadores, de todas as pessoas que precisam levar o seu pão de cada dia para sua família. Gente, aprimorem-se, lapidem-se, abram a mente de vocês, porque daqui a pouco, com a graça de Deus, a gente vence essa pandemia, e o futuro ele é uma porta que está na sua frente. E quando essa porta se abrir, você vai estar preparado para o que você vai encontrar? Porque o mundo que está ali do outro lado da porta é um mundo completamente novo. Você está se reinventando? Você está buscando esse período de confinamento, nesse período de afastamento social, para se especializar um pouquinho mais na área que você atua? Eu espero de coração que todos consigam atravessar por essa porta. E se hoje você perdeu o seu emprego, que quando você atravessar a porta, você esteja tão mais especializado, tão melhor preparado, que ao atravessar essa porta você consiga encontrar aquilo que você precisa, aquilo que você almeja, aquilo que você precisa levar para a sua família.
Everton, meu amigo, seja bem-vindo. Eu estou fazendo só uma despedida. Obrigado pela sua presença. Gente, então assim, só finalizando, e de todo o coração, especializem-se, deem atenção àquilo que vocês escolheram para seguir o caminho de vocês, o caminho profissional, aquilo que vocês escolheram ser. Sejam, mas sejam de coração. Não estejam no trabalho de vocês. Sejam o trabalho de vocês. Entendeu, gente? Então, assim, fica aqui o meu agradecimento, fica aqui o meu desejo enorme para que todos consigam sair dessa crise e saiam bem. Tá legal, gente? Muito obrigado pela atenção de vocês, obrigado pela presença, obrigado pelo tempo disposto para estar junto com a gente. Fiquem com Deus. Tia Ana, um beijo. Gente, um beijo. Até breve, porque a gente vai fazer novas lives com pessoas diferentes, abordando temas diferentes. A gente quer trazer conhecimento para vocês. Tá legal, gente? Muito obrigado. Beijo, Rafa. Everton, grande abraço. Gi, beijo. Luiz Fernando, um abraço. Grande abraço, Léo. Um beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.